Bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal. E aí, Matheus? Joia. Vamos lá. Vou apagar o quadro aqui. Esqueci de apagar esse quadro. Bom dia, Israel. Quadro muito ruim. Esse quadro aqui é muito ruim. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Olha, a gente já falou, agora a gente vai finalizar, então, essa parte da biotecnologia, não é isso? Vai. O máximo que vai. Bem, vamos lá. Olha, escreva para mim qual foi a última matéria. Eu falei sobre transgênico, eu sei que a gente falou de clonagem, eu sei que nós falamos de. A gente falou de células-tronco, né? Então, o que mais. Mas o que eu falei na última aula? Estou repetindo esse assunto de biotecnologia, estou dando aula em tudo que é lugar. Todos os lugares estou falando desse assunto. Aí tem hora que eu acho. É, Tem hora que eu acho que fica transgênicos, né? Na verdade, falei das vantagens e desvantagens transgênicos. Tem hora que eu acho que eu falo a mesma coisa em todo lugar, só que não é, a sequência é diferente, entendeu? Então eu fico muito maluca. Mas vamos lá, realmente falei de transgênicos na última aula, certo? Então acho que é isso, né? Eu vou fazer então alguns exercícios com vocês. Vamos fazer, ok? Deixa eu ver só aqui rapidão. Olha, então, só ver aqui o meu programa, biotecnologia. Então hoje é a nossa última aula, né? Aí vai ser só a maratona, não é isso? Então, beleza. Então vamos lá. Já falei da vacina. Então acho que é isso, né? Já falei da vacina, já falei de DNA recombinante. Não já falei DNA recombinante. Então acho que é isso, né? Já falei. Essa é a penúltima semana, mas semana que vem já é novembro, já novembro já não vira maratona? Não? Ah, então beleza. Então tá bom. Olha, que eu não achei aqui no meu programa.
Acho que é isso mesmo, né? Olha, eu vou escrever aqui agora, rapidão, as vantagens, sabe? Ainda vai ter uma semana. Ah, tá. Ok, vai ter mais uma semana de aula, né? Tá bom, beleza. Olha, então eu vou falar aqui, vamos anotar aqui as vantagens da biotecnologia, ok? As vantagens em três ambientes, três momentos. Na medicina, na agricultura na medicina, na agricultura e no meio ambiente, tá? Quais são as vantagens aí da biotecnologia, beleza? Então eu vou falar sobre isso primeiro, depois eu anoto aqui. Vamos supor, então eu vou anotar, vou falar aqui primeiro medicina. Vocês estão entendendo qual que é as vantagens? Por quê? Para você ligar agora ao que a gente já estudou. Vocês vão me desculpar, mas eu comprei esse quadro aqui muito ruim. E ele tá péssimo, né? Tá, mas eu vou ter que dar um jeito nisso aqui. Bem, então, olha, as vantagens da biotecnologia. Tecnologia. Olha, não sei se eu falei para vocês, mas a biotecnologia, ela serve para quê? Para resolver problemas, né? Para resolver problemas. E aí, eu quero que você entenda que quais são as resoluções na medicina, na agricultura e outro lugar que eu falei, no meio ambiente, tá? Então, vamos lá. Primeiro na medicina. Medicina, eu quero que você entenda que a produção principal, que sempre cai no Enem, é a produção, então, vou colocar medicina, principal é a produção de insulina e medicamentos. Tá? Insulina, medicamentos, tá? Então, então, eu quero que você entenda que isso aí é uma vantagem da biotecnologia. E quando a gente está falando de insulina e medicamentos, geralmente a gente está falando de DNA recombinante, que eu acho que eu expliquei isso na aula passada, né? Então, você vai lembrar que isso aí, eu vou anotar aqui, onde que a gente está aplicando isso com o DNA recombinante. Que é quando a gente utiliza, a gente é ótimo, né? Estou falando gente, é o ser humano, né? Quando a gente pega lá um gene humano, coloca no plasmídio de uma bactéria e faz uma bactéria ler esse DNA humano e possa produzir insulina, entendeu? Outros medicamentos podem também acontecer de você fazer um DNA recombinante e produzir, tá? Outra coisa importante, manipulação de animais. Aí entra o quê? Transgênicos, né? Para utilização de transplantes. Olha isso aí, ó, manipulação de animais. Vou colocar aqui, por exemplo, porco, carneiro. Você já vai falar de transplante de... Não é do coração, mas, por exemplo, a pessoa vai fazer uma reconstrução da válvula do coração. Aí, geralmente, eles utilizam válvula do coração de carneiro, ou então utilizam válvula do coração do porco. Geralmente, pode ser feito em animais transgênicos, para ficarem mais próximos geneticamente, né, do ser humano, tá? Então, tem essa manipulação aí para utilizar órgãos em transplante. Ok? Outra coisa importante, gente, além disso aqui, estou falando aqui, é a produção de anticorpos, né? Então, por exemplo, essa questão aí de você usar, isso é acho importantíssimo a gente falar disso. Deixa eu escrever aqui, utilização de anticorpos
principalmente aqui na Covid, tá? Covid-19. Quando você faz a produção de soro a partir de pessoas que já tiveram a Covid. Isso é biotecnologia na medicina, tá? Então, em vez de você usar, por exemplo, a gente sempre utilizou para combater, por exemplo, o veneno da cobra. Então, você usou o cavalo para ele produzir anticorpos e a partir disso você produz o soro que vai ser colocado lá no organismo da pessoa que teve a mordida pela cobra. Agora, o que eles sabem de biotecnologia? Sabem que isso é possível produzir um soro. Então, hoje, você sabe que a gente utiliza anticorpos contra a Covid. Como assim? A gente usa anticorpos de pessoas que já tiveram a doença. Não é isso? Então, acho que eu nem preciso explicar, né? Então, isso aqui não é que vai ser manipulado, manipulação genética, não é isso. Mas a produção desse soro é um tipo de biotecnologia. Tá? Isso pode cair e você vai lembrar que é o mesmo princípio do soro antiofídico, tá? Só que você vai usar o sangue de pessoas que já tiveram a Covid. Uma outra coisa importante que tem a ver com genética para você doar o soro, você tem que ter a compatibilidade do tipo sanguíneo, né? Então, por exemplo, não sei se você já viu, quando as pessoas fazem campanha para doação de sangue para fazer o soro, o que eles usam? Eles fazem a campanha falando do tipo sanguíneo, do sistema BO e do fator RH. Então, precisa de sangue de pessoa que já teve a Covid, que seja tipo B positivo. Então, porque tem que ter uma compatibilidade plasmática, né, uma compatibilidade, e para poder fazer esse soro. Beleza? Então, isso é um tipo de biotecnologia. Lembre, biotecnologia não é somente manipulação genética, mas biotecnologia é tudo que você utiliza para melhorar a vida do ser humano. Ou não só do ser humano, né? Dos seres vivos, do meio ambiente. Então, tudo está relacionado com a vida. Se você está melhorando isso, você está usando uma tecnologia. Então, por isso que é chamado de biotecnologia. Ok? A outra coisa que a gente já falou, que é a terapia gênica, tá? Terapia gênica. Tá muito bom. Terapia gênica, que eu falei para você, que a gente já falou, por exemplo, doenças como câncer, leucemia. Né? Então, isso aqui é lógico que ainda está em casos de experimentos, né? Ainda é experimental. Só que eles tentam fazer uma terapia gênica para combater tipos de câncer, né? Que é o câncer, por exemplo, câncer principalmente da medula óssea vermelha, problemas neurológicos e cardiovasculares, tá? Eu vou te explicar, vou dar um exemplo de cada um deles, tá? Estão tentando combater, então, qualquer doenças. Eu falei câncer, neurológicas. Nossa, neurológicas. Nossa, tá péssimo, né, gente? A coisa tá péssima. Deixa eu ver se põe aqui o preto, fica melhor. Câncer, neurológicas e, eu tinha falado, cardiovasculares. Eu vou escrever só com esse preto aqui, para a gente escrever de novo. Olha que maravilha. Olha isso, gente. Olha, eu vou dar um exemplo de cada um deles, tá? Que tipo de biotecnologia a gente utiliza nisso aqui? A gente utiliza geralmente células-tronco, tá?
Então, a gente utiliza células-tronco e DNA recombinante. DNA recombinante, tá? É utilizado também nessas terapias gênicas. Terapia gênica, gente. Olha, então vamos lá. Aqui, princípio do soro, tá? Então, eu escrevi aqui, ó. Princípio do soro. Ok? DNA recombinante. Aqui, transgênicos. Tá? Transgênicos. OMG. Organismo modificado geneticamente. Tá? Então, vamos lá. Olha, aqui, nessas terapias gênicas, vou dar 3 exemplos do que é utilizado em forma de pesquisa, tá? Então, por que eu falo sempre isso na minha aula, que é pesquisa? Porque tem gente, eu não falo no Brasil, mas gente fora do Brasil, que cobra caríssimo para você fazer um tratamento que a pessoa ainda é cobaia. Então, quando você vai fazer um tratamento que você é cobaia, você não pode ser cobrado. Entendeu? Você não pode ser cobrado. Isso é antiético, isso é charlatão fazendo coisas erradas, entendeu? Porque promessas de coisas que nem pode, nem é certeza que vai funcionar. Entendeu? Então eu sempre falo isso. Por quê? Eu vou te falar momento, detalhes da minha vida. Então é o seguinte, é porque tem em outros países, tem na Itália, na Índia, Estados Unidos, na Argentina, tem tratamentos usando células-tronco, tá? E aí tem pessoas que pagam cerca de 300 mil, 500 mil para fazer o tratamento, sendo que nesses países, por mais que tenha uma pesquisa mais desenvolvida, ainda a pessoa é cobaia. Então isso não pode acontecer. Por que eu estou te falando isso? Porque, por exemplo, minha sogra, ela pode fazer um tratamento, que ela teve um AVC, ela fez uma cirurgia para tirar um tumor de um AVC, e aí hoje, se ela quiser, se ela puder, né, se ela quisesse realmente, ela poderia ir em outro país, e ela já teve propostas para ir para outro país fazer um tratamento neurológico, colocar células-tronco no cérebro dela para reconstituir novamente produção de neurônios, aumento de conexões entre os neurônios, e ela voltar, porque ela não perdeu totalmente, mas ela perdeu o movimento do braço direito e da perna, tá? Ela não anda direito ainda, muito bem, mas ela anda normal, mas ela perdeu quase todo o movimento do braço direito. Então, ela poderia, através dessa aplicação de células-tronco, a voltar a ficar normal, né? A ter o funcionamento normal. Só que eles cobram caro, eles cobram muito caro. Isso aí o que é? Charlatão, porque a pessoa é cobaia, não é certeza que vai funcionar. Entende? Aqui no Brasil tem pesquisas também nesse sentido. Então vamos lá. Primeiro eu quero, só que não cobram, né? Se você falar de USP, Fiocruz, eles não vão cobrar, tá? Eles fazem pesquisa séria, né? Então vamos lá, deixa eu te falar. A doença do câncer é aquilo que eu te falei da leucemia, né? Que você vai fazer um DNA recombinante, vai colocar dentro de um vírus, que é um retrovírus, né? Ou então você vai fazer um retrovírus transgênico manipulado, que é o DNA normal para a produção de células dentro da medula óssea vermelha. Então, por exemplo, a pessoa tem leucemia, ela não está produzindo sangue. Então, se for genético, em vez dela receber uma doação de uma medula compatível, ela pode pegar um vírus, né, lá no laboratório, pega um vírus, altera ele geneticamente com um gene para a produção de células, né, da medula óssea vermelha, é colocado dentro da medula óssea vermelha, você sabe, o retrovírus, o que ele faz? Ele é de RNA e ele vira DNA. E o vírus, que ele é o retrovírus, ele entra em contato com o DNA do núcleo da célula.
Então, ele vai fazer com que aquela célula célula do corpo seja modificada. E se ela for modificada, ela pode voltar a produzir células do sangue. Olha como é incrível. E eu coloquei câncer aqui, por quê? Porque a leucemia é considerada um câncer, né? É um tipo de câncer. Esse câncer vai depender, pode ser ambiental. Geralmente os tipos de câncer são ambientais, não são genéticos, né? Às vezes o fator genético ele pode ser provocado a ser desenvolvido por problemas ambientais, fatores ambientais. Não sei se vocês viram, mas eu postei ontem sobre câncer de mama. Aí tem os fatores de risco. Tem um fator genético, mas a maioria dos fatores são fatores ambientais. Olha que loucura, que alteram a célula. Essa célula para de funcionar corretamente, altera a mitocôndria. A mitocôndria, ela controla a mitose das células. Então, o que acontece? Quando você altera o citoplasma daquela célula, você altera a mitocôndria daquela célula, você possivelmente vai alterar o núcleo. Então, depois que vai alterar o núcleo celular, entendeu? Então, ou então pode ser que o meio, os fatores externos ambientais alteram a célula, induzem aquele gene a desenvolver e gerar o câncer. Então, sempre fator ambiental interferindo no fator genético. É claro que tem genes, tem câncer de mama, dependendo da quantidade de genes que a pessoa tiver para o câncer de mama, vai desenvolver mesmo, independente dos fatores ambientais, né? Mas a maioria dos tipos de câncer são ambientais. Beleza? É tenso, né? Falar sobre essas coisas, mas vamos lá. O cardiovascular. Olha, tem pesquisas de pessoas que sofreram infarto. O que é feito? A pessoa sofreu um infarto, ela vai fazer uma reconstrução dos vasos sanguíneos, né? Porque o que é um infarto? O infarto é quando há um rompimento ou entupimento de uma artéria, de uma coronária sobre o músculo miocárdio. Então, tem o miocárdio e vai ter a coronária por cima e as ramificações dessas coronárias. Lembrando, a coronária, ela é uma artéria que ela vai irrigar a musculatura do coração. Então, quando uma artéria dessa entope ou ela rompe, vai faltar oxigenação no músculo. Então, vai ter o primeiro sintoma. Qual que é o primeiro sintoma? A falta de oxigênio, entendeu? E aí, como ele é um músculo, ele vai tentar fazer a produção ele precisa de produção de ATP. E aí, como vai faltar essa produção de ATP, ele vai começar a ter a fermentação, começa a induzir, gera dor naquela musculatura, porque começa a produzir toxinas e o excesso de ácido lático. O excesso de ácido lático, porque a musculatura do coração não é para fazer fermentação, ela tem que usar oxigênio. Mas se ela começa a fazer fermentação, porque faltou oxigênio, começa o acúmulo de ácido lático, vai ter, induz a produção de toxinas, induz a dor. Por isso que a pessoa, quando tem infarto, fala que a pior dor é a dor do infarto. É porque começa a doer essa musculatura por causa dessas toxinas. Entende? Então, entenda, o problema cardiovascular, o problema do infarto, é um problema cardiovascular porque ocorre rompimento ou entupimento de artérias. Então, o que a biotecnologia entra nisso? Primeiro, a pessoa infartou, teve como salvar a pessoa, ela tomou um vasodilatador, teve a vasodilatação, circulou sangue, o coração começou, não parou, certo? Aí eles vão reconstruir essas artérias entupidas, essas artérias ou que foram rompidas. E aí, o que o médico faz? Posso falar disso aí também, Rian, peraí só um minutinho. E aí, eu quero que você entenda que eles pegam células-tronco, tá? E colocam nessa musculatura, nesses lugares onde tem os vasos sanguíneos. O que as células-tronco vão fazer? Elas reconstituem os vasos sanguíneos, elas promovem maior número de vasos sanguíneos. Porque assim, nós temos as veias e as artérias principais, todo mundo tem. Só que eu posso ter mais veias do que
outras pessoas que têm aí. Ou outras pessoas que estão aí assistindo essa aula podem ter mais veias, mais artérias que outras, mas não as principais, mas as ramificações, entendeu? Então, por exemplo, a pessoa que faz atividade física, ela pode aumentar o número de vasos sanguíneos naquele coração. Isso aí pode, por exemplo, se ela infartar, mesmo ela não sendo sedentária, ela pode infartar, né? E se ela infartar, por ter vários vasos sanguíneos, pode salvar a vida daquela pessoa, entende? Então tem esse aumento, pode ter um aumento dos vasos sanguíneos a partir das células tronco. O Ian perguntou por que geralmente sentem dor no braço, porque você tem que lembrar que o nosso coração, ele fica no meio, né? Ele não fica do lado esquerdo, ele fica do meio, mas voltado para o lado esquerdo. E o lado esquerdo do coração, ele é o maior, ele é o mais musculoso, porque é onde passa sangue arterial. E ele é mais forte porque ele vai contrair e vai levar sangue para todo o corpo, através da artéria aorta, né? Então ele tem que forçar para levar sangue para a artéria aorta, porque a nossa artéria aorta é o seguinte, nosso coração está aqui, voltado para o lado esquerdo. Só que a artéria aorta, ela sai do lado esquerdo, ela faz aqui, ela dá uma volta aqui, ela faz um arco e desce pelo lado esquerdo. E quando ela faz esse arco, ela vai bifurcar em 3 artérias aqui. A artéria carótida, que vai para a cabeça, e as artérias braquiais, que vão para os braços. Certo? E aí, quando a pessoa está infartando, aquele coração, ele está parando. E ele está produzindo a toxina a partir do ácido lático, que eu te falei, né? Porque está começando a fermentar a musculatura. Então, se começar a parar, o coração começar a parar, o lado esquerdo vai doer mais, porque ele precisa forçar mais para funcionar, e está produzindo mais ácido lático, e isso reflete a dor no braço, porque o lado esquerdo é maior e mais musculoso, e está forçando mais esse coração. Então, geralmente, ou dormece, porque falta sangue circulante, entendeu? Porque, olha, o sangue, se o lado esquerdo está parando, vai parar a circulação da artéria aorta. Eu não falei para você que ela tem um arco que sobe aqui, que tem 3 artérias, vai para a cabeça e para os braços? Então, vai faltar sangue no braço aqui, ó, principalmente. E aí vai começar a ter uma dor no braço, vai começar a ter formigamento no braço, porque tá parando o coração, tá tendo má circulação, né? Então começa a ter essa dor no braço. Entendeu? É tenso, né? Muito tenso. Um colega meu, ele infartou na sala de aula ano passado. Não sei se vocês conhecem, o professor Clinton. Eu, graças a Deus, não estava no dia lá que ele infartou, porque os meus colegas que viram ele infartando, e meus alunos que viram ele infartando, porque ele infartou na sala de aula, falam como ele estava assim, a dor que ele estava sentindo, ele estava contorcendo de dor. Então, para você ver, é um trem terrível o infarto. E, assim, o parto deve ser terrível, né? Mas essa dor dizem que é a pior. Alguma dúvida, gente? Vamos lá? Aí, quando fala problemas neurológicos, tem a ver com a outra doença cardiovascular, que é o AVC, né? Que é o acidente vascular cerebral. Beleza, tá falando que tá tranquilo, tranquilo. Olha, o AVC geralmente tem várias causas, né? Então pode ser artérias ou veias entupidas, que atrapalham o fluxo sanguíneo, né, indo para o cérebro. Pode ser um pico alto de pressão arterial, porque a pessoa tem pressão normal, mas ela ficou nervosa, ficou estressada, está deprimida, está ansiosa, dá um pico de alto de pressão arterial que rompe esse é o AVC hemorrágico. O AVC hemorrágico é por isso que o pessoal chama de derrame popularmente, porque quando rompe o vaso sanguíneo, o sangue derrama no cérebro. Se ele derrama no cérebro, não tem circulação sanguínea, né? Então não vai levar oxigênio para as células de forma eficiente. E aí, aonde que entra a biotecnologia? Essa questão que eu estava te falando lá da minha sogra, que é o quê? Pegar células tronco, e coloca naquela região onde ocorreu o AVC. Porque quando falta sangue,
ou então quando forma um coágulo sanguíneo, geralmente as células ao redor, naquela região, não recebem sangue e elas morrem por falta de oxigênio. E aí vai formando o quê? Uma lacuna, né? Então, se não tem, se morre aquelas células, não tem conexão entre os neurônios. E é por isso que começa a ter, tem as sequelas do AVC, que é o quê? Por exemplo, meu pai também teve um AVC, quer dizer, teve 3 AVCs. Um deles foi hemorrágico. Para você ver, a gente tem 4 horas para socorrer uma pessoa que tem AVC. Se você não socorrer dentro de 4 horas, essa pessoa pode morrer. Porque o AVC hemorrágico é porque faltou, o sangue está jorrando lá dentro do cérebro, né? Então, não está circulando o sangue. Se faltar sangue no cérebro, a pessoa entra em choque e ela morre. Então, por isso que o AVC hemorrágico é uma coisa muito séria. Geralmente leva à morte. Agora, o isquêmico, que é quando tem pequenos rompimentos de vasos sanguíneos mais finos, são pequenos rompimentos. Esses pequenos rompimentos podem deixar sequela ou não. Tem pessoas que nunca, nem sabiam, nem sabem que tiveram AVC. Mas aí as células-tronco, elas entram nessa região, fazem a produção, né, tem estímulo para a produção de células do neurônios e a reconstituição daquele cérebro e a reconstituição, então, de uma conexão de novo, né, estabelece uma conexão entre os neurônios. Aí a pessoa pode até não ter mais as sequelas daquele AVC. E outra coisa, também, outro exemplo que eu quero te falar também de neurológico, é quando a pessoa rompe a medula espinhal. Você sabe que quando rompe a medula espinhal, não há passagem de impulso nervoso, né? Então, os nervos, eles não vão levar impulso nervoso para musculatura. Então, por exemplo, se for o sistema nervoso, a gente está falando aí, sistema nervoso periférico, né? Se for a parte sensitiva, se for os neurônios sensitivos que foram rompidos, ela perde a sensibilidade. Mas se for rompido na medula óssea, os nervos motores, ela perde os movimentos. Tem pessoas que rompem só a parte motora, tem gente que só rompe a parte sensitiva, tem gente que rompe tudo, dependendo do acidente, né? E aí, o que hoje estão fazendo? Quando células-tronco na medula espinhal. E aí, quando se coloca lá na medula espinhal, essa medula espinhal pode ser reconstituída. E através da fisioterapia, e lembrando que tudo que eu estou te falando aqui, principalmente da parte do cérebro, essa parte da medula espinhal, coloca células-tronco, mas tem que ter uma ajuda do fisioterapeuta. Porque o fisioterapeuta vai fazer os movimentos, olha para você ver, faz os movimentos dos membros para induzir o sistema nervoso a voltar a produzir células e aí voltar a ter aquela conexão. Olha que loucura. E quanto mais movimento se faz, mais estímulo tem para os neurônios voltarem a fazer conexão entre eles. Por isso que a fisioterapia é importante. Não sei se vocês vão fazer, se alguém que está aqui presente quer fazer fisioterapia, esse é o curso também do momento. Você vai ver que vai ser muito utilizado. Fala assim, está saturado o mercado. Não, sempre vai precisar de um fisioterapeuta, porque é o que vai gerar a cura de muitas doenças e vai também reconstruir várias coisas, postura, porque com o passar do tempo a gente vai tendo dores. Então você pode ver que tem várias formas de melhorar a postura, melhorar musculatura, destravar musculatura. Porque uma criança de 2 anos agacha, ela nem vê, ela fica horas agachada. Uma pessoa vai, com o passar do tempo, vai agachando de forma errada, vai ficando torta. Isso aí vai dando os problemas de saúde. Gente, falei tanto hoje que... Falei tanta coisa, assim, pouca coisa, mas falei tanto que falta 5 minutos para acabar essa aula, gente. Vocês acreditam nisso? Olha, aí tem a parte da... Mandar foto? Tá bom, ok. É uma coisa muito pequena. Isso aqui é bem... Olha, vou mandar, tá? Alguma dúvida, pessoal? Tá tudo certo? Tá tudo certo? Deixa eu mandar aqui para vocês. Vou mandar pro Célio, tá? E eu já vou mandar porque senão eu esqueço. Eu vou mandar pro Célio o quadro e vou mandar para vocês aí também, tá? Que eu sei que tem pessoas que não estão
o curso. Tem pessoas que não estão nesse grupo, parece, né? Que sabendo. Beleza? Olha, aí a parte da agricultura. Então, a gente tem que falar da parte da agricultura e nós temos que falar também a parte do meio ambiente, tá? Porque são pontos que podem cair no Enem. Então, o Enem vai pedir isso, tá? Então, a gente pode falar isso. E depois eu vou falar dos alguns benefícios e alguns fatores negativos e falar um pouco de história, falar um pouco da microbiologia, e é isso. Então, vamos fazer um resumão aí na próxima aula. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, acho que eu vou pegar um resumão e vou postar para vocês, tá? Um resumão aí por escrito. Beleza? Falta 3 minutos. Deixa eu te falar então da agricultura, rapidão. Olha, o que é utilizado de biotecnologia na agricultura? Lembra? Então, tem os transgênicos. Então, para que servem os transgênicos? Para diminuir agrotóxicos, né? Para diminuir os insumos. Insumos seria o quê? Os fertilizantes, o adubo, né? Então, se você modifica geneticamente uma planta, que ela é mais forte, que ela tem mais resistência, você vai diminuir agrotóxicos, você vai diminuir os insumos. Então, isso vai fazer com que você, faça com que o agricultor, ele possa, por exemplo, ele possa gastar menos. É lógico que ele vai comprar sementes mais caras, porque ele vai comprar sementes de plantas transgênicas, né? Uma outra coisa que é importante é o melhoramento genético. O melhoramento genético não quer dizer que é planta transgênica. Eu posso fazer cruzamento dentro de uma variedade de plantas e achar uma planta mais forte. Eu posso selecionar geneticamente essas plantas, tá? Isso também é melhoramento genético. Isso é feito muito com o feijão, com a soja transgênica, mas é feito muito com feijão, com arroz, tá? Eles fazem um melhoramento genético, quer dizer, eles vão fazendo uma seleção artificial da planta e vai até chegar a uma planta que eles querem utilizar em alta escala, entendeu? É feito também isso em animais, por exemplo, sabe porcos? Porco, ele também pode ser não só transgênico, né, como a gente já falou, mas, mas pode ser também por melhoramento genético, quer dizer, seleção artificial. Vou selecionando aqueles indivíduos e vou reproduzir, vou fazendo com que eles reproduzam, até chegar ao ponto que todos das ninhadas de várias gerações têm a mesma característica. Entendeu? Então, isso é um tipo de seleção artificial, é melhoramento genético, que também é utilizado na biotecnologia, tá? E outra coisa também na agricultura é o processamento de alimentos, né? Alimentos transgênicos mesmo. Alimentos transgênicos, como a soja, que você vai fazer o transgênico para ser alta escala, para você, você ter uma intenção, né? Ou você aumenta a quantidade de proteína, ou você aumenta a quantidade de vitaminas, você aumenta a quantidade de carboidratos, e que você quer, você tem uma intenção naquela planta transgênica para a alimentação. Pessoal, falta menos de 1 minuto. Alguma dúvida? Tá tranquilo? Beleza. Tá resolvendo? Esse conteúdo tá resolvendo para você alguma coisa? Tá valendo? Tá valendo? Eu tô falando coisas muito óbvias, né? Coisas assim que você já sabe. Eu acho que você já sabe disso, né? Mas eu tô tentando fazer o quê? Mostrar para você da importância dessa matéria, porque essa matéria ela cai, então a gente tem que saber aplicar ela, tá? Onde a gente aplica na medicina, na agricultura, e aí eu vou falar então na próxima meio ambiente, tá? A próxima aula sobre o meio ambiente. Ok? Ótimo final de semana para vocês. Até semana que vem.